O que eu queria só chamar a atenção, porque esse é um dos pontos que a gente vai visitar lá, que é o Shrine of the Book, o santuário do livro, onde está o rolo de Isaías. O curioso é que essa aqui, que eu vou até brincar agora, isso aqui não é hebraico. É hebraico e não é hebraico. Como assim? É porque a língua é hebraica, mas as letras são do aramaico. Tá. São do aramaico. Olha como assim, é que a Deus língua é hebraica e as letras... É como se eu fizesse o seguinte, vamos supor que eu não sei os caracteres japoneses. Sei. Mas eu falo japonês. E eu resolvo agora escrever japonês com letras do português. Ah, tá. Você tá entendendo? Entendi. Né? Eu tô escrevendo assim. Tá. Português... você vai portuguesando os sons. Entendi. Né? Os judeus, quando eu posso até fazer como é que era o hebraico antes disso. Tá. Mas eles pegaram esse alfabeto da Babilônia, Quadrático. que é o quadrático. Agora, o curioso é que esse hebraico aqui, que a gente chama de massoreta, era como a gente tinha os livros hebraicos da Idade Média. Aí nós tínhamos um problema, porque o texto hebraico mais antigo que se possuía era por volta do ano 950, 970 depois de Cristo. Aí você tem o Códex Petropolitanos, o Guinnessá, São Petersburgo, essa coisa toda. E aí, fora isso, você tinha um fragmento dos 10 Mandamentos que datava do primeiro século antes de Cristo, que é o papiro Nash. Mas nem conta, um fiapinho assim, né? Agora, o curioso é que os críticos falavam o seguinte: quem garante que o texto hebraico está bem preservado? Porque o Antigo Testamento terminou de ser escrito por volta de 400 anos antes de Cristo aproximadamente. Vou botar 950 para facilitar a conta. 950 mais 400, eu estou falando de um hiato de 1.400 anos. Como é que você pode provar? E não tinha como provar. Agora, quando em 1948, justamente no ano em que se funda o Estado de Israel, um garotinho chamado Muhammad El-Dib estava nas grutas de Qumran, que o Saião mencionou e que a gente vai ver lá. Ele encontrou acidentalmente alguns rolos escritos em hebraico, que não sabia o valor daquilo. Aquilo foi vendido por um mercador de antiguidades lá, o Cando, lá em Belém, e espalhou pelo mundo. Hoje você pode visitar esses manuscritos em Israel. E o curioso é que quando você compara o livro de Isaías, que foi datado em 270 a.C., com o texto daqui, viu que não há diferenças gritantes. Tá certo? Ou seja, entre esse texto impresso aqui e esse aqui, tem um hiato de 1.200 anos aproximadamente. E esse mostrou que os judeus preservaram bem a Bíblia, porque se tivesse havido mudanças deliberadas dos rabinos ao longo do tempo, e muito graves, houve mudança, mas mudanças tolas. Eu vou te dar um exemplo de mudança. No texto de Isaías que traz aqui, a palavra Kadosh, que significa santo, é repetida 3 vezes. Kadosh, Kadosh, Kadosh. No texto daqui está 2 vezes. Kadosh, Kadosh. Aqui diz que o Eved Adonai, o servo do Senhor, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aqui diz assim, que ele verá o fruto e a luz, or. Mas coisa muito pequena. Coisa muito pequena. Entendi. Então você vê que os judeus preservaram. E Deus já fez isso desde o passado, porque uma coisa muito legal, por isso que eu estava provocando usar isso aqui, é como Deus inspira Moisés, até que tipo de letra ele iria usar para escrever o livro sagrado. Por quê? Moisés foi educado, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, em toda a sabedoria do Egito. E na época que Moisés estava no Egito, você tinha 2 tipos de escrita no mundo apenas. 2 tipos. Você tinha a escrita cuneiforme, lá da Mesopotâmia, que era pegar as tabuinhas de argila e fazendo aqueles sinais. Você tem aqui alguma... Tem. Eu vou fazer... Pode pegar uma canetinha dessa aqui? Então você tinha a escrita cuneiforme. Vou fazer aqui, depois eu ponho na câmera aqui, tá? Ah, tá. Que o camarada fazia alguma coisa mais ou menos assim, ó. Ah, tá. Tá bom? Na argila, a gente chama de escrita cuneiforme. Tá. Ou você tinha aquela escrita dos egípcios, que também era altamente... Hieróglifo. O hieróglifo.
Que era mais figurativo. Era é mais parecido figurativo, com... exatamente. Você Pictográfico. Pictográfico, era exato. muito complexo. Tá. Moisés, sendo educado em toda a língua do Egito, era de se esperar que ele fosse escrever o Gênesis, os livros, em egípcio. Porque é claro que... Só fazer aqui pro pessoal... Ah, tá, o pessoal tá vendo direitinho, né? É claro que eu prefiro me expressar em português. Você fala outras línguas, mas o português, mesmo o hebraico que você fala fluentemente, se for para expressar o português, é muito melhor. Por que Moisés não fez isso? Então... Aí que vem o curioso. Muita gente pensava até 10 anos atrás que o alfabeto, que essas línguas aqui não são alfabéticas, elas são silábicas. Ah, tá. Pá, pé, pi, pó, sé, xi, assim que escreve. Mas muita gente também, pensava, o hebraico, aí que está a questão. O hebraico é alfabético. Ah, é? Muita gente pensava, até uns 10 anos atrás, que quem inventou o alfabeto eram os fenícios. Mas estudos mais recentes mostraram que não foram os fenícios que inventaram o alfabeto. Foram um grupo de mineiros que estavam na região da Península do Sinai e na região de Midian. Eles inventaram uma forma de escrever mais simplificada do que a dos egípcios. Então, olha que interessante, já que os egípcios faziam esses desenhos todos, olha como é que eles fizeram. Vamos pegar aqui esse som, ó. Pra gente, não é nada, mas para eles era o som que o boi fazia. Ó. Então eles imaginavam e começavam a desenhar um boi. Um boi. Depois que esse boi foi desenhado, e eles significavam esse som meio gutural, né? Que a gente fala que boi vai mu, mas na verdade esse é o boi brasileiro. O boi... É que nem o galo daqui faz... Cachorro. Mas lá eu estive nos Estados Unidos, ele não... Cockoroy-que-do. Cockoroy-que-do. Aí, olha que interessante. Já que eles imaginavam que o boi era assim, com o tempo esse boi foi simplificado. Isso. Fizeram assim. Aí essa letrinha aqui acabou virando assim. E quando os fenícios pegaram isso e aperfeiçoaram, virou a primeira letra do alfabeto fenício, que hoje a gente chama de A. E os gregos pegaram ela depois. Aqui agora, não. Tá vendo? Não, agora que você pôs de cabeça para baixo. Não, tá certo, Agora tá certo. Tá bem? Agora, olha como é que provavelmente Moisés, usando essa língua primitiva, essa escrita primitiva, ele escreve o livro, as primeiras palavras do Gênesis. Eles escreviam assim. Eles faziam um homenzinho aqui. Ok? Tá. Bereshit. E era da direita para a esquerda? Ou... Desse jeito. Sim. Isso aqui foi provavelmente como Moisés começou a escrever Bereshit. Esse é o Shin, que deu aula. Tá certo? Bereshit. Aí, os copistas que vieram depois, quando os fenícios aperfeiçoaram o alfabeto, aí eles já mudaram as letras para o formato que a gente tem hoje, né? Não, é um pouquinho diferente assim, né? Eu esqueci como é que é o... A mudança. Aí mudaram aqui eu esqueci como é que é o... Yod. Lembrei. Assim, ó. Aí escreveu assim. Deixa eu ver. Peraí, vou colocar aqui. Perdão. Aqui, tá vendo embaixo? Tá. Aí depois, os judeus falaram assim, vamos para Babilônia. Quando eles voltaram da Babilônia, eles pararam de usar essas letras, aí que começaram a usar essas letras que estão aqui nos manuscritos do Mar Morto. Mas a vantagem é que você não tem mudança propriamente fonética. Você tem a troca dos símbolos. Então, assim, não é como você pegar, sei lá, a letra do russo e colocar em português. Você está dentro do mesmo padrão. Entendi. Então, isso que ele desenvolveu são as etapas do desenvolvimento do paleo-hebraico até chegar hoje. à escrita quadrática. Agora, sabe o que é mais lindo de tudo isso? Que nesse desenvolvimento que a gente estuda hoje na academia, Deus fez com que a Tanakh nunca deixasse de ser lida. Se Moisés, seguindo a lógica que eu apresentei no início, não tivesse escrito o Gênesis nessa língua, se ele tivesse usado a língua
hieroglífica ou cuneiforme, a gente tinha que esperar até o século XIX para poder Champollion, para a gente poder ler tudo isso. Então, lá atrás... Pedra de Roseta. Então, lá atrás, Deus já sabia que o povo precisava... Não, para colocar aqui direitinho, que o pessoal não está vendo. Lá atrás, Deus já sabia que isso aqui é o que ia permitir que a Bíblia fosse preservada. E os copistas judeus, desde aquela época até os maçoretas na Idade Média e os atuais, eles tiveram um exímio trabalho de preservar a Bíblia Sagrada. Então, a gente deve isso aos judeus e, ao mesmo tempo, eu vejo a providência de Deus cuidando de tudo isso aí.